Fala galera, análise pré-jogo de Internacional e Bragantino pela 35ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 130 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo e aguenta aí 5 minutinhos para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a nossa análise pelo Internacional, nas últimas 10 rodadas foram 6 jogos em casa, duas derrotas para Atlético Mineiro e Coritiba, duas vitórias sobre Grêmio e Santos e dois empates contra América e Fluminense, 44% de aproveitamento para o Inter nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vai ver que o Inter teve uma média de 53% de posse de bola, um número mediano para uma equipe mandante. E para avaliar a construção de jogadas, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes têm de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vai ver que o Inter teve uma média de 0,99, um número relativamente baixo para uma equipe mandante, mas foi superior aos seus adversários, que tiveram aí uma média de 0,49. Olhando para finalizações e expectativa de gols, o Inter teve aí uma média de 16,2 finalizações por jogo, um número mediano para uma equipe mandante, gerando aí uma expectativa de gols de 1,69, daí já um número relativamente alto. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. E aí a gente vê que o Inter foi superior aos seus adversários nessas duas estatísticas, né? Os adversários aí com 9,2 finalizações em média por jogo, gerando uma expectativa de gols de 1,14. Chama atenção aqui que esse é um número relativamente alto para uma equipe visitante, mostrando que o Inter também cede espaço para os adversários criarem boas oportunidades de gol. Mas só olhar para o número de finalizações não diz muito para a gente. Opa! Não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender as finalizações, para ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado. E a gente vê que o Inter tem uma expectativa de gols pós-chute de 1,85 em média nesses últimos jogos e os adversários 1,44. Então a gente fica mais ou menos no mesmo cenário, o Inter com um número relativamente alto, sendo ligeiramente superior aos adversários, mas cedendo espaço para os adversários terem boas oportunidades de gol. E olhando para o número de gols efetivamente marcados, o Internacional tem aí 2,33 de média e os adversários 1,67, repetindo aí o padrão. O Inter com um bom número de gols marcados, superior aos adversários, mas ainda assim cedendo muitos gols em casa, né? A gente tem aqui, né, alguns resultados que ajudam a gente a entender isso, né? O Inter marcou 7 gols contra o Santos, mas ao mesmo tempo sofreu 4, né, marcou 3 contra o Coritiba, mas sofreu 4, sofreu 2 gols do Grêmio, sofreu 2 gols do Atlético Mineiro. Então o Inter marcando bastante gols, mas também sofrendo. E agora, olhando para os números do Bragantino, a gente vai ver que nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, empate contra o Atlético Paranaense, vitórias sobre Santos e Goiás e derrotas contra Flamengo e São Paulo, 47% de aproveitamento para o Bragantino. Olhando para as estatísticas, a gente vai ver o Bragantino aqui com 53% de posse de bola em média, um número relativamente alto para uma equipe visitante. Em expectativa de assistências, a gente vê já um certo equilíbrio, é, com os adversários aí em média com 0,93 e o Bragantino com 1,01, aí um número mediano para uma equipe visitante. Olhando para finalizações e expectativa de gols, os adversários tiveram aí uma média de 20 finalizações por jogo contra 15,8 do Bragantino. Então, apesar de ter um número relativamente alto de finalizações fora de casa, o Bragantino perde aí para os adversários nesse quesito, mas a gente já vê um equilíbrio maior na expectativa de gols. Né? As 20 finalizações em média dos adversários geraram uma expectativa de gols de 1,68 e para o Bragantino as quase 16 finalizações por jogo geram aí uma expectativa de gols de 1,61, um número relativamente alto para uma equipe visitante. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a gente vai ver também um certo equilíbrio, né? 1,6 de expectativa de gols para os adversários contra 1,49 do Bragantino, mais uma vez um número relativamente alto para uma equipe visitante. E em termos de gols efetivamente marcados, aí o Bragantino vai melhor. Ele sofreu em média 0,8 gols por jogo, mas marcou 1,2 novamente, um número relativamente alto. Então a gente vê aqui
praticamente todas as estatísticas do Bragantino jogando fora de casa foram boas, mas fica um ponto de atenção que ele cede muitas finalizações e expectativa de gols relativamente alta para os adversários. E para a gente fechar nossa análise, vamos partir aqui para os palpites para essa partida, só lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. Então o que eu fiz? Simulei aí 10 mil jogos entre Internacional e Bragantino, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute que eles produziram e deixaram seus adversários produzir nessas últimas partidas que a gente olhou. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vai ver aqui um cenário de favoritismo para o Internacional, 47% de chance de vitória, 24% de chance de empate e 29% de chance de vitória para o Bragantino. Nessas simulações, os resultados mais frequentes foram empate por 1-1 e vitória do Internacional por 2-1, e aí depois a gente tem empate por 2-2 e vitória do Bragantino por 2-1 com 7% de ocorrências nessas 10 mil simulações. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário fica um pouquinho mais equilibrado, mas ainda assim com favoritismo para o Internacional, 43% de chance de vitória, 24% de chance de empate e 33% de chance de vitória para o Bragantino. Os resultados mais frequentes aí, 2-1 para o Bragantino, empate por 1-1, e aí depois aqui vitória para o Bragantino por 2-1, né? Então vitória do Inter por 2-1, empate 1-1 e depois vitória para o Bragantino por 2-1. De qualquer forma, seja o cenário aí de expectativa de gols ou de expectativa de gols pós-chute, o Internacional aponta aí como favorito para a partida. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Inter e Bragantino. Espero que vocês tenham gostado. Fica novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. E logo após a partida a gente tem aí análise pós-jogo, analisando aí o resultado da partida. Então é isso e falou!